Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é um dia histórico, por isso nós vamos nos dedicar a conhecer um pouco sobre a história dos negros escravos que vieram da África. Então, nós estamos aqui estudando o livro de Afro-Indígena, essa apostila, e vamos dar um pulo lá para frente, tá bom? Lá para a página 40, porque nós vamos trabalhar com esse título, ó, Escravidão no Brasil. Primeira coisa, vocês vão observar essa imagem aí no seu livro, página 48. Então, item A. O que você pode observar nessa cena acima? O que a gente pode perceber isso aí? Muito bem, pessoas de pele escura, pessoas sendo amarradas, homens, mulheres, crianças, sendo maltratadas, né? Levadas, né? Ó, amarradas. Então, ela é uma atividade que vocês vão fazer aí um estudo, vocês vão fazer uma reflexão e vão resolver essas 3 perguntinhas aí. Como você acha que essas pessoas estão se sentindo? Observe que ela é voltada para a sua resposta. Você acha que a cena que você observou aconteceu de verdade? Faça aí sua reflexão e responda, tá bom? Após responder, vamos para a página 48. Eu não vou te dar a resposta, vocês é quem vão pensar e colocar a sua própria resposta aí. Então, agora, leia sobre a escravidão no Brasil. Você coloca o seu dedinho em cima do seu texto e vá lendo aí, tá bom? Quero que você desenvolva a sua leitura. Durante o Brasil Colônia, lembre, Brasil Colônia, interessante você perceber que quando o Brasil era colônia, ele não era um país. Hoje o Brasil é um país. Ele era pertencente a Portugal. Tá bom? A mão de obra escrava foi de grande importância. Então, quando ele fala aqui em mão de obra, ele quer falar de trabalho. O trabalho escravo foi de grande importância para a exploração das riquezas. Que riqueza é essa? Agricultura, cana-de-açúcar, criação de animais, de gado, madeira, né? Extração de madeira e extração de pedras preciosas, como ouro, jasmim. Então, tudo isso gera riqueza e outras coisas mais. Então, Portugal, que é uma cidade lá da Europa, tá bom? Continente europeu, pretendendo dar sustentação ao seu modelo de colonização,
exploratória buscou, na exploração da força de trabalho dos negros, uma rentável quer dizer, coisa que rendia muito, alternativa. Além de explorar as terras brasileiras, o tráfico negreiro, por que tráfico negreiro? Porque eles traficavam, eles traziam os negros da África para cá. Aí é uma história bastante grande, como esses negros foram trazidos da África para cá. Que a gente pode trabalhar esse assunto em uma outra aula. Potencializou, quer dizer, cresceu. Quando eu coloco aqui potencializou, que se tornou grande, o tráfico se tornou muito intenso, muito grande, né? E o desenvolvimento, aliás, quando eu digo aqui, além de explorar as terras brasileiras, o tráfico negreiro potencializou o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, potencializou o quê? As atividades econômicas, né? As atividades econômicas. Que atividade era essa? Cana-de-açúcar, extração de madeira, de ouro. Então, essas atividades cresceram. O transporte de escravos motivou a produção de um maior número de embarcações que realizavam tais serviços. A sustentação das populações escravas na colônia também incrementava os lucros da metrópole. Metrópole aqui é a cidade grande. Quem era metrópole? Portugal. Ao demandar o consumo de tecidos de algodão e outros produtos manufaturados, produtos que passavam agora por uma fábrica. Ao longo de todo nosso processo de colonização, o tráfico negreiro foi responsável por milhões de africanos pertencentes às mais diferentes culturas e etnias. Tá vendo? Os tráficos, os negros vindo da África. Vocês têm que também ter consciência que na África não só tem gente negra, não. A África ela é um continente bastante grande e tem uma área lá que tem gente branca e outra área de gente preta. Tá bom? Depois em outra aula, a gente fala como era que esses negros eram trazidos para cá. Chegando ao Brasil, os africanos capturados eram comercializados, vendidos como mercadorias, como arroz, feijão, como gado, porco, galinha, vendidos para fazendeiros donos de terra. Ao serem comprados por um grande proprietário de terra, os grandes proprietários chamados de fazendeiro, esses escravos eram colocados nas senzalas. Vocês vão ver aí, tem um vídeo onde eu trago para vocês um vídeo mostrando a senzala na Redenção, cidade de Redenção. A rotina de trabalhos impostas aos escravos, viu? Não era coisa que eles queriam, não, era imposta. Ou eles faziam ou morriam. Era imposta aos escravos, eram extremamente pesadas, tá bom? Extremamente, quer dizer, é muito grande, pesado. Todo tipo de trabalho braçal vem da palavra braço, era destinado a esses trabalhadores. Então, os trabalhadores eram de braço mesmo, dando força no braço. Para fiscalizar o cumprimento de suas tarefas diárias, tarefa de todo dia, o fazendeiro contava com o auxílio de um capataz, responsável pela vigilância e a punição do subordinado. Ou seja, o fazendeiro pegava um escravo e esse escravo era uma pessoa de confiança e ele torturava os seus pares. Ele, um homem negro, ele era um capataz, ele era um homem negro,
mas ele, como tinha a proteção dos seus senhores, então eles não tinham pena dos seus irmãos negros, tá bom? Então eles faziam barbaridade com seus irmãos negros. Os maus tratos, as excessivas horas de trabalho e a má alimentação fazia com que um escravo adulto tivesse uma expectativa de vida de, no máximo, 10 anos. Então, o escravo era uma pessoa que não chegava a envelhecer. A condição humilhante da grande maioria dos escravos motivava a realização de revoltas ou a adoção de outras estratégias de resistência. Muitos escravos organizavam fugas e procuravam formar comunidades independentes do poder do senhor de engenho. Independente. Então, o senhor de engenho, eles fugiam, né? Essas comunidades eram mais conhecidas como quilombo. Então, eu gosto sempre de mostrar a você. Então, como essa região aqui, ó, era a região onde estava acontecendo a escravidão. Então, quando os negros fugiam dessas regiões, ele vinha para essa região aqui que era afastada do mar. Eles fugiam para cá. Foi nessa região aqui do Amazonas, nessa região norte, onde eles formaram a comunidade de Quilombo. Então, como era essa região aqui, onde acontecia a escravidão, essa região nordeste, então os escravos fugiam daqui, vinham aqui para a região norte, na região do Amazonas, Pará. Aí aqui eles fundavam a comunidade deles, chamado Quilombo. Então, os quilombos desafiavam o modelo de organização social imposta pela administração colonial das colônias. Então, recordando aqui no livro de geografia, que na época do Brasil colônia, né, houve uma divisão das terras brasileiras entre a Espanha e a Europa. Então, esse lado aqui das terras brasileiras era o que pertencia à Europa. Então, tá aqui aquela faixa de terra. Então, toda essa faixa de terra aqui era as colônias. Tá bom? Aqui tinha o Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Então, essa era a região onde as terras colonizaram, pertencente ao Brasil. Então, os negros saíam aqui dessa região e vinham bem para cá, para a região norte, formar a colônia, comunidade de escravos, comunidade dos negros fujões. O mais famoso desses quilombos fixou-se na região de Alagoas, com o nome de Palmares. A questão do preconceito racial ainda permanece em nossa sociedade, com o pensamento voltado para a desvalorização do negro. Hoje em dia, movimentos de afirmação de identidade negra e ações governamentais tentam dar um fim a esse processo de exclusão constituindo ao longo do século. Então, como hoje também é o dia da Carta Magna, então a Carta Magna, que é a Constituição, traz direito de igualdade, independente de cor, raça, sexo, religião, igualdade para todos. Então, como será que os negros vindos da África se sentiam ao saber que se tornariam escravos? Converse com seus amigos sobre esse assunto. Se fosse com você. Então, eles têm sentimento também. Se coloque no lugar do negro.
Então, o mesmo sentimento que você sente, eles também sentiriam. Eles são gente igual a mim, igual a você. Que sentimento você teria? Então, se coloque no lugar do negro e pense nisso. Sobre a escravidão do Brasil, escreva como ocorreu o tráfico negreiro no Brasil. Como foi que ocorreu? Foi assim, de uma hora para outra? Então, vou mostrar aqui de novo, lembrando dessas partes da terra do Brasil, que foram as terras colonizadas, tá bom? Então, aí precisavam de pessoas para trabalhar. Os índios não queriam trabalhar, muitos deles já tinham se dizimado por causa das doenças trazidas pelos portugueses. Eles eram fracos e tinham uma espiritualidade também muito grande. Então, descobriram-se na África. Também os negros foram escravizados na África e vendidos pelos seus próprios donos. Os próprios donos dos negros na África venderam eles para os portugueses. Então, os portugueses trouxeram esses escravos pela necessidade da mão de obra. Então, vai colocando aí. Pela necessidade da mão de obra, em busca da exploração da força do trabalho e também a potencialização do desenvolvimento das atividades econômicas. Por isso, aconteceu aí a escravidão dos negros. Então, veja, olha, lá na África, na maioria das vezes, uma pessoa poderia se tornar escrava, ser capturada como prisioneiro durante uma guerra, ao não pagar dívida ou cometer um crime. Então, essas pessoas eram vendidas, vinham para o Brasil no porão, ó, como elas eram colocadas dentro do porão do navio, ó. Aqui é o local onde eles vinham, amarrado, ó, dentro de um porão. Amarrados, tudo empilhotado, muitos deles morriam aqui, ó, porque eles defecavam, eles passavam dias aqui dentro. Faziam suas necessidades fisiológicas, muitos deles chegavam aqui no Brasil mortos. Vejam aqui, ó. No momento em que eram comprados na África, os prisioneiros capturados tinham o corpo examinados para avaliar suas condições de saúde. Depois eram embarcados nos navios negreiros em direção à América, onde trabalhariam como escravos. As condições dos navios eram péssimas. Os africanos capturados viajavam amontoados em porões baixos e abafados, onde mal se podia ficar em pé. Eram mal alimentados, recebiam castigo. Muitos não suportavam as duras condições, adoeciam e morriam durante a viagem. Então, a pergunta: como os negros vindos da África chegavam ao Brasil? Eles chegavam em porões de navios. Quem os trouxe para nossas terras? Os portugueses. Então, eles serão trazidos em porões de avião, de navios em péssimas condições de higiene. Qual era o objetivo de trazer os negros vindos da África para o Brasil? Qual era o objetivo? Então, veja, o objetivo é incrementar os lucros da metrópolis, que demandar o consumo de tecidos de algodão e outros produtos manufaturados. Então, eles trabalhavam demais aqui para dar lucro para a Europa. Você achou correta essa atividade dos portugueses ao trazer os negros da África para escravizar em nosso país? Quem é que vai achar um absurdo desse, né? Um absurdo. Então, gente, para esse vídeo é só isso. Tenho muita coisa para falar, mas deixa para os próximos vídeos.
Ao assistir outros vídeos que eu vou colocar no grupo, você resolve a página 51 e 52. Prestem bastante atenção em tudo que os vídeos estão falando, porque é muito importante. Um beijo, fiquem com Deus e bom trabalho!